Toda a glória e toda a honra seja dado a Deus. Amém. Irmãos, primeiramente eu gostaria de dizer para os irmãos que o que eu vou falar aqui agora não é para ninguém se assustar, para ninguém ficar apavorado, nem para, vamos dizer assim, ninguém se desesperar, porque o dia e a hora da volta do Senhor ninguém sabe. E nós não podemos colocar coisas na nossa mente achando que vai acontecer isso amanhã ou acontecer depois. A hora que for para acontecer, vai acontecer. E eu também não quero, eu tenho certeza do que Deus me mostrou, o que eu sonhei, vamos dizer assim. Tive um sonho espiritual e eu não sou muito assim, vamos dizer assim, muito de contar essas coisas, irmãos. Mas algo muito forte tocou no meu coração para me contar para os irmãos. Porém, eu não quero que nenhum dos irmãos fiquem preocupados ou se deixem de dormir, porque a gente contando alguma coisa, muitas das vezes, eu já observei que tem pessoas que, às vezes, por causa que a sua mente às vezes está um pouco enfraquecida, coloca aquilo na sua mente, irmãos, e às vezes aquilo pode trazer um problema. Então, eu pensei muito em contar isso, porque eu não estou dizendo que isso vai acontecer agora, e nem estou dizendo que vai acontecer, apenas eu senti que eu tenho que contar. Agora, que eu não sou nenhum profeta, mas foi uma coisa muito clara, o que eu senti e o que eu vi, irmãos. Então eu tenho que passar para os irmãos, e os irmãos não se apavorem com isso, porque está escrito na palavra de Deus que sobre toda a glória sempre haverá uma proteção. Então nós não devemos nos apavorar, nos preocupar, deixar de trabalhar ou vender as nossas coisas e ir para o meio dos matos, se esconder. Eu não concordo com isso. Eu acho que nós devemos estar em Cristo Jesus, que Ele é o nosso defensor, é o nosso protetor, Ele é o nosso mestre, Ele que cuida de nós, e não cai nem um fio da nossa cabeça, do nosso cabelo, se não for da vontade do Pai que está no céu. Ele cuida das aves, Ele cuida de todas as coisas, irmãos. Então, estou falando isso porque eu tenho responsabilidade sobre os vídeos que eu falo e eu não quero que ninguém venha falar que eu estou profetizando uma mentira ou que eu estou querendo inventar alguma coisa, porque o meu canal não é para isso, é para evangelizar, mas dentro deste sonho que foi tão revelador, uma coisa tão clara, irmãos, eu não sei explicar para os irmãos assim, de uma forma humana, entende? É uma coisa muito difícil. Eu poderia ficar comigo, não falar nada para ninguém, mas até disse para minha esposa que não ia falar para ninguém isso, mas está me apertando meu coração. Então eu tenho que falar, irmãos. Eu vou falar e os irmãos prestem atenção, mas por favor, fiquem na palavra de Deus. Quem estuda, continue estudando. Quem trabalha, continue trabalhando. Quem prega, continue pregando. Quem viaja, continue viajando. Nós não podemos parar a nossa vida e nem ficar encasquitando, como diz o brasileiro, com aquilo. Porque nós temos que viver em Cristo. E não há temor, ou melhor, não há medo em quem está em Cristo. Agora, quem não está em Cristo, sim. Por isso que diz assim, aquele que tem medo não é perfeito em caridade. Mas eu tenho que contar o que aconteceu. Essa noite, irmãos, já era pela madrugada, eu tive o tipo de um sonho, uma coisa muito estranha, irmãos, que eu não sei explicar. E eu me vi, irmãos, dentro de uma casa, como se fosse uma casa muito familiar. E as pessoas estavam arrumando aquela casa, embelezando ela, irmão, fazendo ela ficar... Vamos supor que aquela casa fosse uma igreja, mas ela não era bem uma igreja, é porque ela estava muito enfeitada, irmãos, as paredes, eles colocavam cortinas, as pessoas limpavam até aqueles lugares interruptores de luz, todos cuidando daquilo, mas eu entrei ali, irmãos, e pensando que aquilo até fosse uma igreja, eu já tinha chegado de um culto, e quando eu entrei naquele lugar, eu não me senti bem, irmãos. Seria como se teria uma festa que ia acontecer ali, todos estavam animados com aquela construção, com aquele prédio, mas eu não me senti bem de forma alguma, irmãos. Eu me senti angustiado e não vi a hora de sair dali. No momento em que eu pensei em sair, irmãos, que eu cheguei
na porta, eu olhei para fora, irmãos, e eu vi uma árvore muito grande, irmãos. Mas ela não tinha nenhum fruto, era uma árvore muito cheia de folhas. Ela era grande, mas era muito cheia de folhas. E de repente, irmãos, do céu desceu como um raio. Não um raio, um relâmpago, irmãos, mas como uma luz. Ela era meio amarelada, da cor do fogo, e bateu em cima daquela árvore. E ela começou a queimar aquela árvore, irmãos. Começou a queimar. Imagine assim um raio que cai num lugar e queima. Mas só que a árvore queimava e ela não se consumia. Foi como aquela... Eu via como, vamos dizer assim, quando Moisés viu aquele sarçal, que a árvore queimava e não se consumia, eu via aquilo, parecia que aquela árvore ela estava em chamas, mas as folhas delas não queimavam. Eu não entendi nada, eu fiquei confuso. Minha esposa estava comigo e eu comecei a olhar na rua, irmãos, e eu via que aquelas pessoas que estavam dentro daquela casa junto comigo começaram a ficar assustadas e não sabiam para onde ir e perderam aquele ânimo de arrumar aquela casa, irmãos. E eu comecei a olhar tudo aquilo e de repente, irmãos, eu senti de sair para fora da casa e olhei para o céu estava escuro, irmãos. E aquele raio de luz, ele só caía naquela árvore. E ele queimava aquela árvore, mas ela não queimava. É como se ela pegasse fogo, mas ela não estivesse sendo queimada. Eu não sei explicar para os irmãos direito isso. Eu nunca vi isso, irmãos, acontecer. Os irmãos podem até achar que eu estou ficando maluco, mas não é, irmãos. É uma coisa que aconteceu. Eu estou falando com toda sinceridade. Eu não ia gravar isso. De repente, irmãos, eu olhei para o céu e vi como que pessoas, irmãos, torradas. Sabe quando você queima uma coisa e aquilo fica preto, torrado? Elas caíam, mas não caíam do céu aonde está Deus. Elas caíam, vamos dizer assim, do firmamento. Elas caíam do firmamento e caíam em grande quantidade. Aqueles corpos queimados, irmãos, eles caíam e se esparramavam, batiam no telhado, mas eles estavam queimados, eles se partiam, caíam no chão. E a terra, ela começou, irmãos, a esquentar. Ela começou a esquentar, o asfalto começou a estufar e começou a sair fumaça da terra, fumaça, vapor. Sabe quando um vulcão entra em erupção? Mas isso foi em todo lugar, aquilo que levantava aquele vapor e as pessoas não conseguiam andar naquilo que queimava. E eu fiquei preocupado, agora eu vou queimar os meus pés. De repente, irmãos, eu senti uma força muito grande, uma força espiritual muito grande, irmãos. Deus me visitou por isso que eu digo que não é um sonho normal, porque Deus me visitou muito e naquele momento que a virtude de Deus tomou meu coração, irmãos, eu saí para a rua, só que os meus pés não queimavam. Eu via algumas pessoas não queimavam, outras queimavam. Algumas não, várias queimavam, outras não queimavam. Eu não conseguia entender isso. E naquele momento eu olhei para o céu e pararam de cair aqueles... Parece que eram anjos queimados. Eu não sei explicar para os irmãos. Era uma coisa estranha, irmãos. Era como se fossem corpos de pessoas que foram carbonizados. Mas eu sentia que eles não vinham do céu onde está Deus. Eles estavam pairando nos ares. É uma coisa, não dá para explicar porque eu nunca tinha visto isso, irmão. Nunca vi na minha vida. Isso não foi coisa que eu vi em filme, nada. Isso aí é uma coisa que eu nunca vi isso, irmãos. Eu já tive, não vou dizer que eu não creio em revelação, mas eu não quero dizer que seja uma revelação. Até peço a Deus que isso, irmão, se for para acontecer, que demore muito tempo. Porque eu não quero assustar ninguém, irmãos. Estou dizendo que isso é algo que vai acontecer agora, que vai acontecer daqui tanto tempo, no ano 2000 e tal. Não estou dizendo nada disso. Tomara que isso demore, irmãos. Mas isso é um alerta. Porque naquele momento que eu olhei para o céu, irmãos, eu vi as nuvens e elas formaram como um pentagrama. Os irmãos sabem que é um pentagrama? É como uma linha, irmãos. Vamos dizer assim, o pentagrama na música é 5 linhas
e 4 espaços. Só que eu vi, irmão, só duas linhas e um espaço no meio. No meio desse espaço, irmão, eu vi escrito umas letras, mas não eram letras portuguesas, irmãos. Não eram letras portuguesas, eram letras hebraicas. Eu não sei o que significava aquilo, entende, irmãos? Eu não posso dizer para os irmãos o que era aquilo, o que significava aquilo. Não dá para mim explicar para os irmãos. Não tenho assim uma noção, irmãos, para dizer para os irmãos o que era aquilo, entende? Eu só sei que aquilo, eu olhava e via alguma coisa escrita que eu não conseguia entender. De repente o meu sentido se sumiu e eu me vi dentro de uma estação ferroviária. Aqui em Portugal nós temos uma estação de metrô, irmãos, que é subterrânea. Lá em Lisboa, até hoje eu estive lá. E era uma parecida com aquela, irmãos, uma estação subterrânea. Nós temos estações aqui de metrô de superfície e tem a estação subterrânea, que nem tem no Brasil, em São Paulo, também tem aqui, certo, irmãos? É claro que maior, com muitos mais trens e comboios que eles chamam, né? Aqui o trem chama comboio, então tinha muitos mais vagões. Só que os vagões desse determinado comboio era diferente. Ele não era de passageiros. Ele tinha na frente onde estava o motorista, onde estava o maquinista, e atrás, irmãos, ele era como algo de carga, vamos dizer assim, como carrocerias de caminhões. Uma ligadas na outra, ele estava no trilho. E eu comecei a olhar, e ele passou, ele nem parou na estação que eu estava. E ele passou com aqueles corpos todos carbonizados, irmãos. Ele passou com vários, eram corpos de pessoas de idade, jovens. E ele passou numa velocidade, quando eu olhei aquilo, eu fiquei apavorado, irmãos. Eu falei, Senhor, falei, meu Deus do céu. Nisso, o Senhor, um pouco antes disso, antes de eu entrar nessa estação, que eu tinha saído da casa, o Espírito de Deus me tomou e me fez eu levantar as minhas mãos, assim como eu estou aqui, e de repente eu comecei a dizer, o Senhor Jesus está voltando. Quando eu olhei aquelas letras hebraicas, perdoe que eu pulei essa parte, irmão. Dizia assim, o Senhor Jesus está voltando, o Senhor Jesus está voltando, vamos nos preparar, o Senhor Jesus está voltando. Alguns me escutavam, outros não davam atenção e achavam que eu não estava certo. Mas eu continuei gritando em alta voz, vamos nos preparar, o Senhor Jesus está voltando. Nós não sabemos o dia nem a hora, não é, irmãos? Mas o Senhor Jesus está voltando, vamos nos preparar. Quando eu acabei de falar isso, foi aonde Deus me levou então nessa estação que eu estou contando agora e vi, irmãos, esses corpos carbonizados sendo levados, aqueles comboios, para algum lugar, não sei para onde, irmãos. E eu fiquei apavorado e o Senhor falou comigo, continue anunciando que o Senhor Jesus está voltando. Então, irmãos, eu não sei porquê, não entendi o que significa isso, mas eu vi a terra toda diferente, irmãos. E de repente, irmãos, eu voltei novamente naquela casa e eu percebi, irmãos, como é que eu posso dizer para os irmãos entenderem, que a terra ela estava se movendo. Eu não sei se ela era redonda, se ela era plana, eu não sei dizer. Sei que ela se movimentava, irmãos, como se fosse, como se alguém tivesse pegado ela e fizesse assim, ó. Ela fazia assim, mudando, irmãos, tudo, mudando toda a estrutura da terra, a forma que, como se ela tivesse saído fora de todo o equilíbrio. Não era um terremoto, não era que estava dando um terremoto. A terra estava se movimentando de uma forma diferente. Eu não sei explicar, irmãos. E as pessoas ficavam assustadas e cada um percebia uma mudança e eu também percebia. E eu olhava, não rachava o chão, não caía casas, mas apenas a terra balançava. Eu teria que mostrar alguma coisa para os irmãos entenderem. Deixa eu ver aqui. Vamos supor que isso aqui fosse a terra, irmãos. Vamos supor que é uma batata, não é a terra. Ela fazia assim, ó. Eu não sei se ela é redonda ou se ela é plana. Ela fazia assim, ó.
e as coisas não caíam, mas ela fazia assim, ó. Ela mudou totalmente a maneira dela circular, dela, enfim, houve uma modificação na estrutura da terra. E quanto mais aquilo mexia, mais a terra fumegava, como um vapor que subia. E aí o Senhor me dizia, fala que o Senhor Jesus está voltando. E eu sou um pouco acanhado, eu prego, irmão, não tenho vergonha de pregar, às vezes na internet, em igrejas, já preguei em igrejas grandes, mas eu saí na rua assim, que nem eu fiz, irmãos, eu gritava, a ponto de eu perder minha voz, e muitos ouviam e outros parece que estavam não dando crédito, andavam ali naquela fumaça, uns com sapatos diferentes, talvez para não queimar os pés, eu não sei. Sei que alguns não suportavam sair e ficou um clima assim muito difícil e de repente eu me acordei assustado daquilo e o Senhor me visitou meu coração e eu dobrei meu joelho, orei a Deus e falei, Senhor, o que é isso que eu vi? Irmãos, eu não estou fora da minha razão. Aí pela manhã eu orei a Deus e falei, Senhor, eu não vou contar isso para ninguém. Mas eu senti de falar com a minha esposa, ela falou assim, olha, isso aí é um sonho, né? Pode ser um pesadelo, alguma coisa. Mas eu fui orar o Senhor e abri a Bíblia, irmão, para ver. Aí quando eu abri a Bíblia, caiu um versículo que eu não sei nem onde está escrito. Fala o que tu ouviste e o que tu viste, mais ou menos assim. Então estou fazendo isso, irmão, só. Os irmãos julguem aí, não estou profetizando que isso vai acontecer. Eu não quero ser taxado de falso profeta, mas já está tendo movimento na Terra, todo mundo vê o que está acontecendo aí, não é só eu que falo isso, mas ontem eu pude presenciar isso, que me deixou assustado, e o Senhor falou para mim avisar, principalmente aqueles que ainda não creram no Evangelho, que se preparem. Eu não quero dizer que vai ser amanhã, vai ser o mês que vem, vai ser o ano que vem, pelo amor de Deus, irmãos, eu não estou dando data nenhuma. Alguém acha assim, mas isso aí pode ser um pesadelo, ou pode ser que isso demore muitos anos. Não sei, irmãos. Eu não vou dizer nada, eu não posso mentir, eu não posso dizer para vocês que Deus me mostrou que é 2026, que é 2030, que é 2050, eu não sei. Mas alguma coisa está para acontecer na Terra. Mas não é, irmãos, por isso que você vai deixar de estudar, que você vai deixar de trabalhar, que você vai deixar de casar, que você vai se deixar de dar em casamento, porque isso pode demorar muito tempo ainda. Lembra quando Deus falou com Abraão e Sara? Como também não pode demorar, nós não sabemos. Deus não me mostrou nada a respeito disso. Mas quero deixar aqui, irmãos, esse relato desse sonho, que foi uma coisa... Eu mesmo não sou muito a favor de sonhos, irmão, porque às vezes a pessoa sonha com tanta coisa. É difícil sonhar, irmão. Mas quando eu sonho com a presença de Deus, eu tenho um pouco de medo, porque muitas coisas que eu sonhei aconteceu já. Então eu queria dizer para os irmãos assim, que eu senti que aqueles que estão em Cristo Jesus não precisam se preocupar. Porque eu via pessoas que estavam tranquilas, como se não tivesse acontecendo nada, irmãos. E tinham pessoas que estavam desesperadas. Eu entendi que aquelas pessoas desesperadas era porque não tinham Cristo. E aquelas que estavam tranquilas é que estavam guardadas por Deus. Então você que ainda não creu em Jesus Cristo, busque-o e creia nele, ok? Depois desse vídeo também eu irei fazer outro vídeo, talvez mais tarde. Peço que os irmãos me perdoem e interpretem isso da forma que os irmãos quiserem. Não estou profetizando, não sou profeta, não sou nada. Pode tomar a Deus que isso não venha ocorrer agora, que demore muitos anos ainda, que nós temos projetos, temos planos, não é? Mas o Senhor Jesus mandou falar, o Senhor Jesus está voltando. Isso ele mandou falar e eu repetia várias vezes, e ele me autorizava, e eu gritava, irmão, eu gritava nas ruas, coisa que eu não faço. E hoje me deu até vontade, irmãos, de pedir uma autorização aqui, porque aqui é diferente, para anunciar aonde Deus me mandasse, irmãos. Então os irmãos observam que isso não é uma brincadeira, irmãos. O negócio é muito sério. Eu cheguei a ver o asfalto, irmão, estufar de tão quente que estava a terra.
o asfalto saía fumaça, e ele fazia ele estufava, irmão. Tão calor que estava, e saía fumaça como se tivesse uma panela de pressão, irmão. Eu nunca vi uma coisa dessas. Peço que os irmãos me perdoem, e me perdoem por eu ter gravado esse vídeo, porque muitos podem ficar com medo. Não fique com medo, irmãos. Deus guarda aquilo que é seu. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou dizendo que Deus mandou contar esse sonho. Deus seja louvado. Amém.